Lá, por favor, em 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo 2, 12. Primeira Timóteo, capítulo 2, versículo 12. 1 Timóteo 2, 12. Vamos ler? Hoje é a quinta, eu não sei se vai ser a última, acho que vai ser a última. Obrigado. A última ministração sobre a série Feminismo. É claro que você que não ouviu as outras pregações, com certeza acredito que vai faltar algo muito fundamental para você entender o que eu vou falar hoje. Porque hoje eu vou falar que mulheres não devem ser pastoras. E ao me ouvir, eu já apenas vou argumentar que elas não devem. E não vou explicar por quê. Hoje, porque só explicar por quê já gasta um bom tempo. E eu expliquei em outras pregações quais são as funções que Deus nos deu, tanto ao homem quanto à mulher. Então não é que a mulher seja inferior ao homem, por isso ela não pode ser pastora. É porque Deus nos fez de maneira distinta. Nós somos diferentes. Deus nos fez com aptidões diferentes. E eu disse isso nas outras pregações. Então, se você me ouvir hoje e achar que algum tom de machismo aqui, ouça as outras pregações. Mas vamos lá. 1 Timóteo 2,12. E não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Verso 15. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Olha, é mais claro que isso só se o apóstolo Paulo desenhasse. Não permito que a mulher exerça a autoridade de homem. E vou mostrar que isso não é apenas uma passagem isolada, que em toda a Escritura nunca existiu nenhuma pastora desempenhando algum papel eclesiástico, ou seja, de autoridade na igreja. Essa aberração tem a ver com o feminismo. E eu vou falando disso daqui a pouco. Agora, por que isso é importante para todos nós? Eu vou estar falando aqui de um assunto que você pode considerar que seja sem graça, ou aqui na nossa igreja mesmo nunca não existe pastora. Então por quê? Por que é importante falar disso? Porque, em primeiro lugar, mais do que falar sobre um ponto de nossa fé, nós vamos tratar aqui de uma atitude de rebeldia dos cristãos em relação a este ponto, e que nós podemos ter esta mesma atitude em relação a outros pontos de nossa fé. Por exemplo, em relação ao pastorado feminino, o que acontece hoje no Brasil? Eles simplesmente ignoram essa passagem, por exemplo. Eles ignoram o mandamento divino. Outros dão inúmeras desculpas, inúmeras, das mais esfarrapadas possíveis, para desobedecer. Outros ainda alegam: é um assunto polêmico. Por exemplo, a rádio aqui nos proibiu de ter programa, e um dos motivos é este, que eles dizem que eu sou polêmico, porque eu estou pregando isso aqui. Então, assuntos que eles consideram, que eles chamam de polêmicos, não devem ser tratados. Ou seja, Deus errou ao escrever sobre isso. Então, são inúmeras as atitudes. Agora, você pode não ter esta atitude de rebeldia em se tratando do pastorado feminino. Mas nós podemos conservar o mesmo espírito em relação a outros pontos de nossa fé. Por exemplo, o rapaz que está apaixonado e se casa, ele não duvida do mandamento, aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. Mas, no dia que as brigas vêm, aí então aquela passagem começa a se tornar polêmica. Não sei se é bem isso que significa. Por exemplo, o dízimo sempre foi um ponto pacífico na história da cristandade. Nancy Pearcey, em seu livro Verdade Absoluta, diz
que nos Estados Unidos, no início, quando era colônia, cheio de colônias, o dízimo era retirado pelo próprio Estado. Óbvio, não concordo que assim o seja, mas ela dá um exemplo de como que naquele país extremamente protestante, formado em sua maioria por cristãos fugidos da Inglaterra, aqueles cristãos entendiam de maneira tão clara a ideia do dízimo que o próprio Estado cobrava. E aí então eles dão inúmeras desculpas para contribuir na igreja. Ah, porque tem pastor safado e aquele papo todo. Mas é tão simples, não frequente essas igrejas que possuem pastores desonestos. Não possuem, é simples. Mas aí então eles dão desculpas. Desculpas, é tudo desculpa. Em relação à criação dos filhos, em relação a outros inúmeros assuntos que sempre foram absolutamente claros. Mandamentos extremamente claros acerca da nossa conduta, e vida. Mas hoje eles ignoram, nós ignoramos, nós dizemos que é polêmico, nós dizemos que, eu acho que não é bem assim, e acabamos desobedecendo a palavra de Deus. Então, pode ser que no quesito pastorado feminino nós não estejamos desobedecendo e não estejamos tendo a mesma atitude que as pessoas têm, que muitos evangélicos têm ao longo dos anos recentes. Mas nós podemos conservar a mesma atitude em relação a muitos outros aspectos de nossa fé. Por isso, acima de tudo, eu vou apenas usar como ilustração a ideia do pastorado feminino. Mas acima de tudo, vou estar falando sobre uma atitude para com a palavra de Deus. Por que é importante falar desse assunto? Em segundo lugar, porque o liberalismo, que explica em muito a tomada, a influência do feminismo nas igrejas, a influência do feminismo nas igrejas evangélicas tem a ver com o liberalismo. E o liberalismo matou, literalmente, as igrejas na Europa. Pastor, o que é liberalismo? O que é liberalismo? Liberalismo é uma doutrina que declara que a Escritura não é a palavra de Deus. Ela contém a palavra de Deus. Esses cristãos, entre aspas, alegaram que a Bíblia ela não é inerrante. Ela contém erros. Ela contém algo divino ali, mas ela contém erros. Por exemplo, eles alegam que essa passagem aqui é um erro, que Paulo estava errado. Wayne Grudem, em seu livro Feminismo Evangélico, ele explica que as igrejas que primeiro adotaram o liberalismo foram também as primeiras igrejas que adotaram o feminismo. Primeiro elas disseram, é verdade, a Bíblia tem erros. Para logo em seguida elas dizerem, é verdade, Paulo está errado. Porque este é o argumento que as feministas usavam, que Paulo está errado. Vários movimentos feministas têm o costume e o hábito de cuspir na Bíblia, de cuspir em cruzes e por aí vai, porque obviamente é um repúdio à fé cristã, porque a fé cristã é totalmente contra o feminismo. Uma geração nega um princípio da palavra de Deus e outra geração vai negando outros e outros princípios. Numa batalha, o inimigo só precisa de uma brecha para entrar e conquistar todo o território. A guerra dos troianos contra os gregos é um exemplo clássico disso. O cavalo de Troia entrou, uma brecha foi concedida e Troia foi para o buraco. É isso. Na Europa, essas igrejas morreram. Morreram, literalmente. Hoje, onde existia uma igreja, existe teatro, salões de festas, porque não existem mais igrejas. Mas, pastor, em nosso país, eu acredito que a maioria das igrejas não adotaram a ideia de que a Bíblia tem erros. Sim, muitas não. E mesmo assim adotaram o feminismo, o que é mais absurdo ainda. O que é mais estranho ainda. O que é mais irracional ainda. É claro que a ideia de que a Bíblia tem erros é um absurdo. Mas dizer que Paulo está certo e ainda assim não seguir o que ele está dizendo aqui é simplesmente irracional. Simplesmente irracional. Mas ainda que você considere um erro pequeno, como eu disse, uma geração nega um princípio da palavra. E então, muitos outros princípios começam a ser negados. Veja a história de Israel. Deus, por exemplo, criou o templo. A ideia do templo é divina.
A ideia sacerdotal também era divina. Deus instituiu o sacerdócio. Entretanto, eles foram se desviando da fé, pouco a pouco, até o ponto que se tornaram em algo totalmente contrário a Deus. Tanto que os sacerdotes, os líderes do templo, foram os responsáveis pela morte de Jesus Cristo. O templo, no passado, foi instituído por Deus. Deus abençoa quando Salomão constrói o templo. Agora, aqueles oficiais do templo estão matando Jesus Cristo, estão perseguindo Deus. Você se lembra do Neustã? Deus ordena que se crie uma serpente de bronze, se coloque sobre o madeiro, e todo que olhasse para a serpente seria curado. Entretanto, diz o texto que logo após algum tempo, diz a Bíblia que o povo de Israel estava adorando a serpente. Deus havia criado, Deus havia feito. E agora diz o texto que o povo tornou aquilo que era bom em algo contrário a Deus. Tudo mais pode se tornar algo contrário a Deus. A vida íntima, a vida sexual. Deus cria e Deus fez o casamento. Mas o diabo pega aquilo e transforma em algo totalmente contrário ao Senhor. E como isso vai acontecendo? Por meio de pequenas brechas que vão sendo concedidas. Por exemplo, faculdades que hoje são totalmente mundanas e contrárias à fé cristã, foram fundadas por cristãos, como Harvard e Yale, nos Estados Unidos. Pequenas brechas foram sendo dadas. No livro Quem Controla a Escola Governa o Mundo, o autor fala disso. Como que Harvard, uma escola totalmente idealizada para glorificar a Deus, tanto que um dos objetivos escritos, era a visão da escola. Que cada aluno conheça Jesus Cristo. Porque conhecer Jesus Cristo é o centro de todo o auto-ensino, de toda a educação. Como pode uma faculdade que é baseada, que é fundada no ideal desse, se tornar algo hoje contrário à fé cristã? O diabo não precisa de muita coisa. Conceda ao pecado e ao capeta 1 centímetro e ele tentará conquistar 1 quilômetro. Nós vamos negando nossa fé em um ponto, para logo em seguida, muitos outros pontos começarem a ser negados. Terceiro, por que é importante falar disso? Pressão cultural. Por conta da pressão cultural. Nós sempre seremos pressionados pelo mundo. Sempre. A igreja primitiva foi pressionada de maneira bem drástica e radical. Eles foram pressionados a negar aquilo que eles acreditavam. Quando os soldados romanos colocavam uma espada no pescoço daquelas pessoas. Hoje, entretanto, nós continuamos sendo pressionados sistematicamente pela escola, pela mídia, pelos intelectuais, a negarmos nossa fé. Um pastor é convidado a um programa de televisão e ele se sente obrigado a dizer: sim, eu discordo do homossexualismo, mas respeito. O que é uma contradição? Imagine você dizer: eu discordo do homicida, mas respeito. Como respeitar aquilo que é imoral? Mas por que ele diz isso? Porque ele se sente pressionado. Pressionado. E com certeza só faltou o galo cantar. Mas é isso que acontece. Somos pressionados constantemente. 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 O falso pastor não é apenas o homem que rouba dinheiro da igreja. O falso pastor não é apenas aquele pastor que é imoral. O falso pastor é, acima de tudo, um covarde. Ele pode ser honesto em todas as outras questões. Mas o falso pastor, ele é aquele homem que interpreta a Bíblia à luz da cultura. E este é o problema. Nós achamos apenas que Bispo Macedo é falso profeta. Não! Há inúmeros homens honestos em inúmeros pontos de nossa fé. Mas eles não possuem a coragem de combater aquilo que precisa ser combatido. Porque se eu prego tudo aquilo da fé cristã, que até o mundo concorda, mas eu não prego aquilo que está sendo combatido hoje, eu sou um falso profeta. Se a batalha está acontecendo em determinado lugar, e eu estou lutando onde não há batalha, eu sou o quê? Eu preciso travar a batalha onde a batalha está sendo travada. E hoje, o que tem conquistado o coração do seu filho,
Pode ter certeza, não é o Bispo Macedo. É o esquerdismo, o feminismo. Essas doutrinas que são semeadas na escola e por meio da mídia. E que muitos nem sabem identificar. Mas eu te digo, são contrários à fé cristã. E não é sem razão que mesmo inúmeros pais cristãos genuínos têm perdido seus filhos. Por quê? Ora, você é um judeu. Pense em você como um judeu. E um romano cria o seu filho. Um romano educa o seu filho. Um tutor romano. Durante 16 anos. Todas as semanas, de segunda a sexta. Por no mínimo 5 horas. E aí depois de tudo isso, você, um judeu, olha para trás e fala: como pode? Porque o meu menino está tão diferente de mim. O esquerdismo, semeado na escola, na TV, por Hollywood, é o grande inimigo da fé cristã hoje. E o feminismo é um braço do esquerdismo. Essa praga tem destruído casamentos, como eu preguei aqui ao longo dos últimos domingos. Por isso, um pastor que não prega contra isso é falso profeta, porque não prega sobre aquilo que mais necessita ser pregado. Um falso pastor é o homem que interpreta a Bíblia à luz da cultura vigente. Se a Bíblia diz que a grama é verde, mas o mundo diz que a grama é rosa, o falso pastor dá um jeito de conciliar a ideia mundana com a Bíblia. Ele dá um jeito, ele fala: não, peraí. A Bíblia diz que a grama é verde, mas o mundo diz que é rosa, então é óbvio que o mundo deve estar certo, né? É óbvio. E outra coisa, eu também não quero perder membros, né? Não quero perder dinheiro. Não, aqui não é literal, verde não é verde aí. Você já ouviu esse argumento? Eu já ouvi. Diga para um católico, por exemplo, que Jesus teve irmãos. E o que eles dizem? Não, irmão aí não é irmão. Irmão aí não é irmão. Rapaz, irmão não é irmão. Poxa vida. E mãe é... Quando eu sei que mãe é mãe... Como é que é isso? Deus escreveu em código, irmão não é irmão. Como é que é isso? Aqui também, aqui não é isso. Não é isso que está escrito. Que não permito que a mulher exerça a autoridade de homem. Pode ser mais claro? Eles conseguem. Eles conseguem fazer um malabarismo exegético para interpretar a Bíblia de uma maneira que, meu amigo, eu não consigo atingir a capacidade deles. Simplesmente impressionante. Como disse Chesterton, não é? Chegaria o dia que nós teríamos que comprovar que a grama é verde. Chegou o dia. Chegou o dia. O falso profeta, o falso pastor, não se define apenas por roubar ou adulterar, mas por estar extremamente preocupado em agradar o mundo e os homens. Paulo disse em Gálatas 1:10, se eu quisesse agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Não seria. Quarto, por que é importante falar sobre isso? Porque anos de mentira podem te impedir de ver o óbvio. Anos e anos e anos de mentira podem te impedir de ver o óbvio. Você passa anos ouvindo que a grama é rosa. Chega alguém e afirma que a grama é verde. De bate pronto. A reação natural da maioria é não enxergar. E a segunda reação? Ficar ofendido. Meu pai ensinou que a grama é rosa. Os professores têm ensinado que a grama é rosa. A Rede Globo não mente. O Fantástico. Todos têm ensinado que a grama é rosa. Seu arrogante. Quem é você para dizer que a grama é verde? Metido, polêmico. Você gosta de polêmica. Divisivo, sem amor. Pense assim, que você acredita que ensinaram a você que a galinha que está na sua casa é uma águia. Seu pai ensinou isso. Gerações ensinaram isso a você. A galinha teve filhote, nasceu outro pintinho que virou uma galinha. E você continuou acreditando que era uma águia, porque ensinaram isso a você durante séculos. Vocês fizeram festa, comemoraram até o aniversário da galinha, chamando-a de águia. Quando um amiguinho da escola veio à sua casa, o seu filho ficou todo orgulhoso ao dizer que tinha uma águia em casa.
Então, de repente, alguém chega e diz, não, mas isso aí não é águia, isso é uma galinha. E ele te dá algumas provas empíricas e absolutas. Ele diz, primeiro, ela não voa. Você notou isso? Não, voa sim, solta a bicha aí. Não, você viu ali a voa? Não, não. Um dos animais que voam mais alto é a águia. A sua, tadinha, não deu nem, né? E outra coisa, a águia, ela grasna. A galinha cacareja. Você não percebe que a sua galinha não grasna, ela não grita? Não percebeu isso? E aí então a pessoa começa a entrar em parafuso, porque o pai dela ensinou a ela, o professor dela ensinou a ela assim. Então ela começa a negar, ela começa, não, mas não vou porque é pintinho ainda. Não, mas a bicha já é idosa. A sua galinha já é uma vovó galinha. Não, mas é que esse tipo de galinha aqui voa mais tarde. E o sotaque dela, ela cacareja. Como é que você explica isso? É porque não tem alguma coisa, alguma explicação. Né? A minha galinha veio de um lugar diferente. Eu acho que o idioma lá era outro a ser falado. Começa a negar sistematicamente. Porque parece que para nós uma mentira repetida acaba se tornando verdade. Veja isso em inúmeras questões de nosso país. Inúmeras. Por exemplo, só um exemplo. Eu preciso repetir durante séculos, talvez, que a escola, nos moldes de hoje, constitui o pior inimigo de seu filho. Mas o problema é que você aprendeu que a escola é o futuro dele. O que o governo diz? Olha, é melhor o menino na escola do que na rua. Aí protege ele do tráfico. Sério? Vai aqui nos colégios aqui, o traficante está lá dentro da escola. Não adianta você dar os números de que a escola está falida. Não adianta. Não adianta mostrar que está todo mundo indo para o precipício, está caindo, está se arrebentando. Não adianta. Porque ele aprendeu, ele ama esse ídolo. Ele ama. Um irmão de nossa igreja está fazendo pedagogia, ou seja, as pessoas que estão fazendo faculdade com ele vão ser professores e professoras. E ele me disse sexta-feira, pastor, eu não tenho coragem de deixar meu filho com nenhuma dessas mulheres aqui, porque a maioria da sala era professora, era mulher. Eu não tenho coragem. E o meu professor disse o mesmo. Eu não tenho coragem. O professor falou, eu não tenho coragem de deixar meu filho com vocês. Esta semana tem sido vinculado aí na internet um assunto bem interessante. O MEC, ou seja, o Ministério da Educação, que eu gosto de brincar de Ministério da Educação Comunista, enviou para as escolas um conto onde o pai dizia para a filha, vamos nos casar, e aí a sua mãe vai ser a nossa criada. É este governo que você acredita, que você acha que vai resolver todos os seus problemas. Em 6 de novembro de 1933, Hitler deu o seguinte discurso, se alguém se aproxima de mim e diz, nós não passaremos para o seu lado. Eu respondo a ele, seu filho já é meu, porque ele está lá na minha escola. Como pode um homem, é isso que muitos historiadores dizem, quase a Europa foi para o buraco por causa de um homem. Ninguém queria a Segunda Guerra Mundial, por conta de um homem. Como um homem pode fazer isso? Os comunistas sempre souberam, pegue alguém em sua infância e doutrine-o, e ele será seu para sempre. Jesus não disse o mesmo? Ensina a criança o caminho que ela deve andar, e ainda quando for velha, ela não vai se desviar. Parece que os esquerdistas e os professores comunistas de nosso país entenderam melhor do que nós. Mas não adianta você citar isso. As pessoas não acreditam. Por quê? Anos de mentira. Elas estão vendo seus filhos destruídos. Sabe o quanto de pastor que eu conheço que é pessoa sincera, honesta, e os filhos no homossexualismo, nas drogas, pervertidos. Os melhores filhos desses pastores são aqueles que foram no mundo, arrebentaram-se todo e aí voltaram. Esses são os melhores. O resto está tudo lá destruído. De pastores honestos. Mas não adianta você contar isso. Por quê? Anos e anos de mentira.
ao poder de anos e anos de mentira. O mesmo acontece em relação ao pastorado feminino e a inúmeras outras mentiras que nos foram apresentadas. Mas eu e você, nós estamos aqui para não seguir isso. Uma mentira repetida não se torna verdade. E a verdade sozinha, ainda assim, será mais poderosa do que a mentira sendo contada por todo um país. Se você duvida, pergunte a João Batista, sozinho, no deserto, pregando a verdade. Por isso, deixa eu te dar alguns princípios aqui. Paulo diz aqui claramente, a mulher não deve exercer a autoridade de homem. Primeiro, o próprio texto está claro, eu realmente não consigo achar outra interpretação aqui. E se você olha ao longo da Escritura, o texto apenas corrobora isso. Quando Deus institui o sacerdócio, quantas sacerdotisas existiam? Nenhuma. Quantas apóstolas? É até um neologismo, né? Apóstolas. Nenhuma. Paulo diz, olha, para Timóteo e seus líderes, instituam presbíteros para liderar a igreja. Você não tem uma líder, uma sequer, na história da liderança das igrejas e do povo de Deus, no contexto de templo. Você até tem uma juíza. Alguns vão citar a pastoria Débora. Então, primeiro que eu estou falando sobre liderança na igreja. E Débora era uma líder em seu país. E mesmo assim, veja que coisa interessante. Só há uma mulher liderando em toda a história de Israel. E mesmo assim, eles pegam a exceção e fazem da exceção a regra. É impressionante. Por quê? Porque às vezes Deus faz algo que não era a sua vontade. Vou te dar um exemplo. Deus permite. Por exemplo, não era vontade de Deus a poligamia, nem mesmo o divórcio. Lembra que Jesus diz em Mateus 19, quando perguntam, por que Moisés deixou? Por conta da dureza de coração, Deus permitiu, mas não era vontade dele. Então Deus permite, Deus pode permitir certas coisas, mas não é a vontade dele. Tanto que quando o outro líder, o outro juiz, chega diante de Débora e fala, olha, vem comigo na batalha, ela diz, eu vou, mas será vergonha para você. Será vergonha ter uma mulher guerreando com você, porque esta não é a função da mulher. Mas é impressionante como as pessoas distorcem a Escritura de acordo com seus corações cheios de cobiça. Mas aí então, quais são os argumentos contrários a isso? Primeiro, dizem que Paulo estava errado. Esses são os liberais. Em nosso país, ninguém ainda chegou neste nível. Ainda. Mas é óbvio que os liberais que dizem que Paulo está errado é um absurdo. Mas eles pelo menos têm uma lógica um pouco mais racional. Quer dizer, né, toda lógica tinha que ser racional, mas é isso que eu não entendo mesmo em relação aos cristãos de hoje. Porque eles pelo menos olham para o texto e falam, Paulo está errado. Ótimo. Eles estão errados, mas pelo menos parece ter um pouco de coerência o que eles dizem. Agora, o que é mais incoerente é que alguém leia esse texto, leia a Escritura e simplesmente ignore. Por isso eles partem para outros argumentos. Segundo, ignorar passagens polêmicas. No livro Feminismo Evangélico, o pastor Wayne Grudem, ele cita a Igreja Assembleia de Deus. A Igreja Assembleia de Deus dos Estados Unidos faz a seguinte confissão. Olha, como é uma passagem polêmica, nós não vamos tomar nenhuma posição. Não vamos ser dogmáticos em relação a este assunto. Mas, olha que coisa, nós não vamos tomar partido. Mas se alguém tomar partido, aí a gente sai metendo pau nele, dizendo, seu divisivo, quem é você para pregar isso? Mas esta é a confissão da Assembleia de Deus nos Estados Unidos. E é de muitos crentes aqui no Brasil também. Eles dizem, é uma passagem difícil, não vamos lidar com questões polêmicas. Realmente há passagens na Bíblia que são um pouco mais difíceis, como, por exemplo, o assunto da escatologia. O problema é que não é polêmico. Deus deixou passagens bem claras acerca do pastorado feminino. E a ordem é não. O texto aqui não é polêmico. É difícil entender isso aqui? Pegue até todos os analfabetos funcionais do nosso país, eu acho que muitos deles, até isso aqui, eles vão conseguir entender. Eles vão conseguir entender. Não permito que ela exerça a autoridade de homem na igreja. E qual é a autoridade de homem? É o pastor, é o líder da igreja. É difícil de entender isso. Não há polêmica aqui. Em outra passagem, Paulo diz que o bispo seja marido de uma só mulher. Ao dar as características para a liderança, ele diz
que o homem seja marido de uma só mulher. E não menciona mulheres. Em toda a história da igreja, nenhuma líder. Não é polêmico o texto. Agora, vou fazer uma citação aqui de Wayne Grudem. Ele diz assim, põe lá. Se Deus falou especificamente, precisamos ter cuidado para que a alegação "não sabemos, é difícil", não se torne apenas uma desculpa para desobedecermos aos mandamentos. E para aqueles que dizem, eu não sei. Lembra da parábola que Jesus contou? Havia um rapaz, um homem. Ele sabia a vontade de seu Senhor e não a fez. Por isso, diz o texto, que ele foi punido com muitos açoites. Existia um rapaz que não sabia a vontade de seu Senhor. E o que aconteceu com ele? Não foi punido? Na Bíblia de alguns pastores deve estar escrito isso. Mas na Bíblia verdadeira está escrito assim: o rapaz não sabia a vontade de seu Senhor e por isso não a fez. E mesmo assim foi punido com poucos açoites. A punição dele foi menor, mas ele foi punido também. Nós não temos o direito de não saber, pois nós temos a Escritura. E a ordem divina é: buscar-me-eis, quando me buscar de todo o coração, você vai encontrar. Porque que ideia é essa? Deus, é o nosso Pai, e nós temos um coração para obedecê-lo, e Ele não ilumina os nossos caminhos para nos mostrar qual é o caminho correto? Isso é mentira. A ideia, não sei, é apenas uma desculpa de muitas pessoas para não obedecer. Essa semana mesmo, um irmão de nossa igreja veio contar para mim que um crente veio conversar com ele e perguntou: que igreja você frequenta? A igreja Resgatar. Na hora, né? As trevas tomaram conta do lugar, o clima pesou, o ambiente ficou meio feio, fechado. Fez desse jeito. Do pastor Rodrigo, né? Eu falei, tá. É o pastor que não acredita no Espírito Santo, né? Pode isso. Ainda são safados, distorcem as coisas que eu digo. É um pastor que... Mas você já ouviu pregar? Não, nem quero. É porque um dia eu ouvi ele lá pregando contra o Xarabá canta, as línguas aí e tal. Eu nem quis ouvir. Esse é outro texto. Você pode explicar para eles, mostrar lá em Atos 2, por exemplo. Mostra para um crente, que a maioria do Brasil é pentecostal. Mostra lá para ele Atos 2. Está aqui dizendo, como nós ouvimos falar em nossa própria língua materna. Qual que é a sua língua materna? Qual é a sua língua materna, meu irmão, querido? Português. Você aprendeu com sua mãe essa ideia. Não é? Se anda lá na praia, não? Mas não adianta. Não adianta. Não adianta. Não querem enxergar. Não querem. Não querem. Veja os que se dizem cristãos, os católicos, em relação às imagens. É claro o texto. Não há dificuldade. São inúmeros os textos. Centenas de textos que condenam a idolatria e explicam o exílio de Israel. Por meio de Jeremias e outros profetas, Deus disse: porque vocês são idólatras. O livro de Juízes, de Reis, de Crônicas, narra exaustivamente o pecado de idolatria do povo. E Êxodo, capítulo 20, de maneira bem explícita, anuncia: não farás para ti imagem nem semelhança alguma do que há no céu, na terra, nem embaixo da terra. E nem lhe prestarás honra, nem culto. Não lhe darás culto. Santo Deus. É difícil isso. Mas eles não entendem. Por quê? Porque não são de Deus. Porque o coração deles não está em Deus. E o mesmo acontece com inúmeros evangélicos. Eles não conseguem ler a Escritura. Há um véu diante de seus olhos. Não conseguem enxergar o que está na cara. E por quê? Porque a Bíblia você não apenas lê com a mente, você lê com o coração. E o coração torto e errado, cheio de cobiça, não vai chegar no caminho que Deus traçou. É desobediência. Você sabia que até 1850 não existia nem uma pastora, sem exceção. Zero. E não é figura de linguagem, é literal. Zero. Muitas pessoas conhecem o movimento feminista datado ali da década de 60, de 1960. Mas o movimento feminista, ele começa um pouco antes. O boom foi em 1960, mas ele começa no século XIX. Tanto que os próprios historiadores falam em 3
ondas feministas no século XIX, depois, em 1960, e a terceira onda feminista, que é o tempo presente, o tempo que nós estamos vivendo agora. Por isso, o N. Gruden diz que até 1850 nunca existiu pastora em toda a história da igreja, de todas as denominações. De 1850 até 1950, 98% das igrejas se mantinham fiéis. Por que já tinha 2%? Porque o feminismo já começou a soltar suas asinhas, a bater suas asinhas. E aí o boom vem mesmo, sabe quando? Sabe quando começa a existir um monte de ordenação? Na década de 70, de 1970 depois. Olha que coincidência, o movimento feminista começa na década de 60. Olha que coincidência. Por isso o N. Gruden diz o seguinte, põe lá. Pode descer. Pode descer. Antes do advento das publicações feministas evangélicas, nos anos 1970, as passagens polêmicas de hoje sobre as mulheres no ministério não eram consideradas obscuras. Que coisa! Nunca foi polêmico isso na igreja. Com o advento do feminismo começaram a se tornar polêmicas. Veja que coisa estranha. Como que a pressão cultural muda a maneira que as pessoas interpretam a Bíblia. Por exemplo, antes de Darwin, não havia dúvida sobre Gênesis, por exemplo. Não havia. Era muito simples a interpretação e havia ponto pacífico sobre Gênesis. Depois de Darwin, aí ficaram com algumas dúvidas. Como que as pessoas vão ouvindo o canto da sereia? Como que cristãos vão ouvindo o canto da sereia mundana e vão deixando de seguir o óbvio e aquilo que está muito claro na palavra de Deus? Tratar esses assuntos e ser taxado de polêmico, tratar desses assuntos e ser taxado de polêmico e sem amor. Eu sou chamado de sem amor, eu sei que eu sou. Esse pastor não ama ninguém. Eu vi hoje, mas alguém escreveu assim: falta de amor é manter as pessoas na escuridão. Falta de amor é permitir que o cego continue indo para o precipício. Mas eu sei, eu sou sem amor aí na cidade. Não é sem razão que muitos querem me pegar aí. Mas é um bando de frouxo também, nem isso consegue fazer. Lutero, o que Lutero disse? O que Lutero disse? Ai, não, é polêmico, não vou falar sobre esse tema aqui, sobre salvação de graça. Na época de Lutero, a Igreja Católica estava arrancando dinheiro do povo assim de maneira bem cruel. Tanto que existia um pregador famoso da Igreja Católica, que ele teve um discurso famosíssimo. Ele dizia assim: a moeda no gasofilácio cai e a alma do purgatório sai. E você pensando que o Bispo Macedo surgiu ontem, né? Não, meu irmão, sempre existiu esse povo aí. Eles estavam construindo a Basílica de São Pedro e precisavam de muito dinheiro. Então eles atrelaram a ideia de salvação com dinheiro. Compre sua salvação. Era possível, por exemplo, pagar a salvação de parentes que já tinham morrido. Era possível. Lutero então chega e prega as 95 teses no castelo na igreja de Wittenberg e anuncia: a salvação é de graça. Eu consigo ver os evangélicos de hoje falando para Lutero: nossa, Lutero, isso é um assunto polêmico, não pode falar. Você sabia que William Wilberforce, um cristão, ele capitaneou a luta contra a escravidão na Inglaterra, que depois desencadeou um efeito dominó, trazendo libertação de escravos em todo o mundo. William Wilberforce. Na época que William Wilberforce pregou contra a escravidão, inúmeras pessoas acreditavam que a escravidão era algo normal. Pessoas citavam a Bíblia para aprovar a escravidão. Um absurdo. Consigo ver os cristãos de hoje dizendo para William Wilberforce: não, isso é polêmico. Não fale de algo que é polêmico. As pessoas começam a ensinar a mentira durante séculos. E aí então a gente vem e anuncia a verdade e nós somos polêmicos. As pessoas anunciam que a grama é rosa, então nós dizemos é verde. Somos polêmicos e por isso não podemos mais falar. Esta é a maneira moderna de calar a boca daqueles que falam a verdade. No passado matavam os profetas. Ainda fazem, com certeza. Mas hoje é a maneira democrática. Democrática, outra praga também, democracia. A maneira democrática de calar aqueles que falam a verdade. A verdade é que muitos pastores são covardes.
Um pastor não precisa apenas ter inteligência para interpretar o texto. Um pastor não pode ser apenas honesto em relação à vida financeira. Um homem covarde, diz Apocalipse, vai queimar no fogo do inferno. Porque Apocalipse diz que o lago de fogo está preparado para adúlteros, homicidas e covardes. Por quê? Porque o covarde acaba permitindo que muitos inocentes morram. Por isso ele coloca covarde ao lado de assassino. Sabe quantas pessoas já me disseram, quantos pastores já me disseram? Assim, eu sei, pastor, que pastorado feminino é errado. Eu falei, então que você não prega isso? Se eu pregar isso, minha mulher me mata. Tem divórcio lá em casa. Sabe quantos já me falaram, eu sei, esse xarabacanta, não é, isso me soa errado, isso é errado, isso está errado. Eles sabem. Um dia veio um rapaz à nossa igreja. E ele falou que ele começou a pregar as ministrações de nossa igreja, que nós pregamos aqui na igreja dele. E ele falou, eu sei, eu acredito que isso é verdade. E a igreja dele era estilo universal. Não era universal, mas era estilo. E ele disse que a igreja ficou vazia. O povo foi embora. E aí o que aconteceu? Aí ele voltou a pregar estilo Bispo Macedo. Encheu de novo. Aí ele falou, pastor, eu quero vir para cá. Falei, então vem. Ele era pastor. Falei, pode vir. Mas como é assim? Ué, vem, ó. Entra ali, se senta e fica aí, ué. Mas eu tenho salário, eu tenho casa e carro pela igreja. Você vai ter que abrir mão disso aí, vai ter que vir aqui e começar do zero. Sem receber nada. Sem receber nada. Eu nem te conheço, pô. Você mesmo falou que estava enganando o povo ontem. Você tá doido? Você tem que converter primeiro. Foi embora, nunca mais voltou. Nunca mais. Coragem. Paulo ouviu de Deus várias e várias vezes. Coragem. Não temas. Terceiro, volta lá. Terceira desculpa que eles dão. Sobe. A mulher pode exercer a autoridade, pastorado, por exemplo, desde que esteja debaixo da autoridade de um homem. Está escrito isso no texto? Não permite que a mulher exerça a autoridade de um homem, desde que um pastor autorize que ela seja pastora. Ou seja, Deus disse que não, mas um pastor tem um poder meio papal, né? Está escrito isso no texto? Vou dizer para você. Vou dizer para você o que Gálatas diz. Paulo falou assim, se alguém vos anuncia evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Sabe o que é anátema? Maldito, réu do inferno. Maldito seja todo pastor que vai além daquilo que a palavra do meu Senhor anuncia. Maldito seja. Segundo, alguns vão dizer, pastor, a Bíblia diz aí que mulher não pode ser pastora, mas a Bíblia diz que mulher pode profetizar. Exatamente. Profetizar é uma coisa, ensinar é outra. Profetizar é uma coisa, ser pastor é outra. Profetizar é uma coisa, ensinar é outra coisa. Outra coisa. Veja, põe lá. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza. Tá vendo? Então, mulheres profetizaram. E podem continuar hoje. O que ele proibiu foi o ensino e a autoridade eclesiástica. Veja como há uma diferença entre profetizar e ensinar. Põe lá. Wayne Grudem diz, profetizar é exprimir algo que Deus trouxe à mente espontaneamente, ao passo que ensinar é explicar ou aplicar a escritura. É diferente. E você vai entender por quê. Vamos lá, põe o próximo. 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 Romanos 12:6. Tendo, porém, diferentes dons, as dons diferentes, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Então tem gente que tem dom de profecia e tem gente que tem o dom de ensino. A Bíblia diz que a mulher pode até ter o dom de profecia, não de ensino, diz Paulo. Não o de ensino. Vejamos outra passagem. Efésios 4:11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, existem pessoas que são mestres, existem pessoas que são profetas. Há uma diferença. Há uma diferença. E a diferença, põe lá, porque qual a ideia? Porque o ensino está associado com liderança, a profecia não. Veja, Paulo recebeu uma profecia de mulheres. Paulo, não vá
para tal cidade, não vá para Jerusalém, lá você vai morrer. Isso é profecia. Mulheres disseram. O ensino é diferente. O ensino está associado à liderança, a conduzir algo. Veja, Wayne Grudem diz, era o ensino e não a profecia que provia as normas doutrinais e éticas pelas quais a igreja se norteava. Então veja, é claro que ele não está falando aqui da profecia naquele sentido da profecia dos grandes profetas, como Isaías, Jeremias, não é isso que ele está falando. Ele está falando desta profecia que era um dom entre a comunidade em geral. Porque existe, até as mulheres profetizavam, mas existiam pessoas que eram profetas, era diferente, totalmente diferente, não é esse o tema dele ali, tá ok? Então é isso que ele diz, o ensino estava associado com conduzir a igreja. Quais seriam as normas que iriam reger a igreja? Estava associado com liderança, o que ele está falando aqui. Não permito que a mulher exerça a autoridade de homem. E Grudem ainda pergunta assim, onde há na Bíblia um só exemplo de mulheres ensinando publicamente ao povo de Deus congregado? Um só. Ele pergunta, um só exemplo na Bíblia. Tente lembrar. Não há um sequer. É claro que alguém vai dizer, pastor, mas tem muita pastora ungida. Ungida o quê? Com óleo, com manteiga, o quê? Onde? Eu não conheço nenhuma. É claro, para uma pessoa que tem um entendimento torto do evangelho, uma pastora torta vai ficar bem retinho para ele. Vai ficar tudo certo. Porque se ele tem um entendimento errado das coisas e ela está fazendo algo errado, é óbvio que ele vai achar que ela é ungida. É óbvio. Posso citar para você inúmeros exemplos de mulheres que ao assumirem liderança, por conta de estar fazendo algo errado, não têm a bênção de Deus. E Deus permite que essas pessoas vivam no erro. Valnice Milhomes é uma das grandes líderes do Brasil. Enfim. Ela profetizou a vinda de Jesus Cristo. Acho que foi ela também que profetizou que Marina ia ganhar, lembra? Ainda bem que ela errou. Aleluia. Ainda bem. Ellen White, uma das fundadoras do Adventismo. Põe lá na internet assim. Falsas profecias de Ellen White. Põe lá. Neuza Itioca, uma mulher que pregou sobre batalha espiritual. Sabe o que é batalha espiritual? É esses crentes de hoje que vê demônio em tudo. É claro que existe atuação demoníaca, nós expulsamos demônio, e sabemos que existe. A Bíblia diz, não ignoramos os desígnios de Satanás. Agora esse povo, eles sabem mais do capeta do que de Deus. É impressionante. Sabe tudo do demônio, sabe o nome do demônio, como o demônio age. Sendo que a Bíblia não fala quase nada do demônio, nada, muito pouco, muito pouco. Claro que fala e é importante, pregamos sobre isso também. Mas, vou te dar algumas coisas que eles falam. Olha o que eles falam. Que tem que amarrar os demônios da cidade. Aí, por exemplo, tem uma igreja. Nós entramos aqui agora neste bairro. Então, aí tem que dar uma volta no bairro para proteger o bairro. E aí jogar um óleo e essas coisas todas. Sabe, eu vou te falar cada coisa. Aí tem que declarar que o país é de Deus. E por aí vai. Ó, é brincadeira. E se você fizer as mandingas deles lá, a macumbinha gospel deles lá, os demônios da corrupção vão cair. Eu lembro eu já perdi a conta há quanto tempo que eu sou cristão, faz tempo já. Mais de 20 aí, que meu pai é evangélico. Então, 20 anos atrás eu ouvi esses cristãos aí fazendo essas coisas e amarrando o demônio da corrupção no Brasil. Esse é o meu argumento, é só isso, já é o bastante. Dá risada, tem que dar risada. Eu lembro. Desde que fizesse a mandinga, tinha um negócio lá. Eu não estou dizendo que não é para orar, não é isso. É que tinha umas mandingas, tinha que fazer a mandinga certa, dar a volta não sei na onde, jogar não sei o quê. É quase uma macumba. Quase uma macumba. E aí eu estava lá em Ubatuba esses dias, estava de férias, e aí estava tendo show evangélico lá. Falei, vou lá passar raiva, eu gosto. Vamos lá, eu gosto de sofrer, vamos lá. Fui lá. Aí começou. Vamos amarrar os demônios da corrupção dessa cidade. Falei, poxa, faz 30 anos que eu tô vendo esses caras falar isso aí, meu. Estão amarrando com o quê? Com fio dental? Que corda é essa aí que eles estão amarrando? E, não é, eu não estou falando que a oração é errada, não é isso. É que para esse pessoal da batalha espiritual tem um negócio, tem um segredo. Se você não deu a volta no quarteirão, é por isso que o demônio da corrupção está solto. Essas coisas que esse povo ensina.
Agora, ainda que você encontre uma pastora realmente que prega correto, a pergunta é, a experiência de uma pessoa é mais importante do que a escritura? Se eu digo para o meu filho, cuide de sua irmã. Ele não cuidou, mas ele limpou a casa, ele aparou a grama, tirou o lixo, fez tudo. Mas não cuidou da irmã. Pai, mas eu fiz algo muito mais difícil. Não interessa, você não fez o que eu mandei. É melhor obedecer do que sacrificar. É isso que Deus quer. Que nós façamos o que Ele mandou. Agora, se alguém ainda falar, não, eu conheço uma pastora ungida. Sansão realmente era ungido. Mesmo assim, saía com prostituta e desobedecia seus pais. O fato de ele ser usado por Deus não anulava o fato de ele estar fazendo coisas erradas. Balaão era um falso profeta e diz a Bíblia que Deus usou Balaão para abençoar o povo de Israel. Mas isso não anula o fato de que ele era falso. Eu não estou querendo dizer com isso que exista pastoras ungidas porque não acredito. Mas, se você ainda acredita que exista, então lembre-se disso. Balaão realmente abençoou alguém. E ele era falso. Então não foi por causa de Balaão que Deus abençoou o povo. Foi apesar de Balaão. Ou seja, Balaão deveria se arrepender. Da mesma maneira. Sabe um outro, acho que é o último argumento, que eles usam? Ah, pastor, aqui na nossa igreja tem... Você está dizendo aí que não pode ter pastora, mas vocês não cumprem o mandamento do véu, então vocês vão usar véu agora também? Porque em 1 Coríntios 11:5, Paulo falou que as mulheres deveriam colocar véu quando profetizar. Você percebeu o argumento? Primeiro eu vou dizer, mentira, nós obedecemos sim o véu. Mas, você percebeu o argumento? Eles não respondem dizendo, pastor, você interpretou o texto errado. Não é assim. O argumento deles é, já estamos errados num ponto mesmo, então vamos errar também no outro. Qual é o argumento deles? O argumento deles não é, puxa, você falou algo, é verdade, estou errado, vou me arrepender. O argumento deles é, não, você também está errado, então, e daí? Quem é você para falar? Mas você percebe que é só uma desculpa para manter a desobediência? Agora vamos então falar do mandamento do véu. Quem disse que nós não obedecemos? O texto de Corinto deixa claro que o véu era um símbolo. Símbolo do quê? De insubmissão. Uma mulher não usar o véu era símbolo de insubmissão. Hernandes Dias Lopes, comentando sobre esse texto, diz que o véu era também símbolo de decência. Só prostitutas e sacerdotisas de religiões pagãs que não usavam véu. Esta era a carga simbólica do véu. Agora veja, alguns ainda dizem que existiam seitas onde não usar o véu era um símbolo de rebeldia explícita contra a liderança masculina. Então era simbólico. Veja, os elementos culturais podem passar, mas o princípio não. O movimento feminista já usou no passado uma roupa chamada bloomer, que era uma espécie de calça mais larga. Não era por motivo estético, era apenas como um protesto político. Ou seja, historicamente, coisas foram usadas de maneira simbólica. Agora, em nosso país, qual o significado de usar um véu? Nenhum, porque não há nenhum elemento cultural associado a ele. Portanto, usar ou não usar o véu, no nosso contexto, não significa nada. Agora, veja outro elemento que respeita o princípio do véu. O nosso anel de casamento. O véu não simboliza nada, mas o anel é algo cultural. O que representa? Um cara casado, foi viajar, tirou a aliança. Não está usando a aliança. O que representa? Safado. Estou na pista. Eu estava no hotel, numa conferência, e aí, o rapazinho do lado, conversando ali, de repente chegou uma moça bonita, o safado tirou a aliança. Safado. Ou seja, se fosse hoje, Paulo diria, então não tire a aliança. A não ser se você trabalha de mecânico, alguma coisa assim, que você pode arrancar o dedo, né? Aí tudo bem, está liberado. É claro que hoje, por conta de nosso país, a cada dia está mais podre, até o elemento cultural da aliança está perdendo poder. Não é? Por quê? Porque o povo não valoriza mais o casamento. Mas a ideia de Paulo seria mais ou menos esta. Então, como não obedecemos? Como assim? Como assim?
Mas isso aqui é só mais um elemento para mostrar para você como que as pessoas não estão verdadeiramente com a intenção de obedecer. Elas querem apenas arrumar desculpas para ratificar, para permitir seus pecados. Na igreja, as mulheres podem fazer muitas coisas: orar, profetizar, cantar em público, falar a outras mulheres, ensinar particularmente, evangelizar. Tudo isso aqui são referências bíblicas. Tito 2:3, Atos 18, João 4, mostra as mulheres fazendo essas coisas, ensinando, evangelizando, ensinando outras mulheres, evangelizando particularmente. Mas a liderança e o ensino que está associado à liderança, diz a Escritura, que foi encarregado ao homem. Eu já preguei aqui sobre isso. Porque assim, a mulher não é inferior ao homem, mas o homem recebeu alguns dons que a mulher não tem. E a mulher recebeu alguns dons que o homem não tem. A ideia, então, bíblica é cada um na sua função. Porque Deus nos fez únicos, com dons diferentes. O homem, então, tem uma disposição mais natural para a liderança. Quando você não é assim, você não age como um líder, pelo menos na sua casa, você está negando sua natureza. Assim como, por exemplo, quando um homem desgostar de outro homem. Ele está negando a natureza dele. Pelo menos em sua casa, você deve ser o líder. E é isso que vai trazer saúde para sua esposa e para seus filhos. E uma mulher possui uma disposição mais natural para cuidado das pessoas. O leão não é inferior por não poder voar. Ele é apenas diferente. Nós somos diferentes, extremamente diferentes. Há particularidades, há características que Deus deu a cada um. Uma coisa, não é nem o meu tema aqui hoje, mas eu assisti o filme Mulher Maravilha esses dias e acho que não há ali nada de feminismo, achei maravilhoso, por sinal. Há até elementos cristãos, não vou falar qual, mas tem lá. A ideia é só de representar a coragem, acho que é isso. E a mulher que faz o papel de Mulher Maravilha é muito bonita. E aí tem uma hora, mostra uma cena assim, um vento por trás, a mulher poderosa, aquela coisa toda. É claro, a mulher possui muitas outras características espetaculares, mas a beleza é algo fantástico. Porque você pode pegar o cara mais bonito do mundo. Aquele cara lá, o Brad Pitt, o cara é velho pra caramba, o cara é bonito ainda. Mas não chega nem perto da beleza feminina. Tanto é que uma mulher bonita, ela é vista e adorada por quem? Por todo mundo. Homem e mulher gostam de ver. Não é assim que as pessoas dizem que as mulheres se arrumam para as mulheres? Agora você vê homem e fica olhando para homem? É ruim. Sai fora. É porque simplesmente a beleza feminina é simplesmente um furacão. Eu estava vendo o filme mesmo, a mulher, o cabelão. Meu amigo, a mulher, o homem pode ficar com o cabelo comprido, é um estrupício. É isso que é. A mulher não, ela chega, meu amigo, aquele cabelo ali atrás, sei lá, parece um exército assim, que derruba a gente. É um negócio fascinante. É fascinante. Aí você diz, é pouco isso. É pouco, a beleza. A Bíblia, em Apocalipse 4, como eu preguei aqui, ao descrever Deus, ele descreve Deus como belo. Por quê? Não a forma, porque Deus não tem forma, Deus não é carne, Deus é espírito. A beleza de Deus está vista em tudo aquilo que ele transmite a nós. Porque quando você vê uma paisagem bonita, você sente o quê? Paz. Tranquilidade. Quando você vê algum lugar bonito, você sente alegria. Então, como dizer que a beleza não é importante? É claro que é. Pastor, é um discurso contra os feios? Não, senão eu estaria pregando contra mim, poxa. Veja, eu sou feio, mas eu posso pelo menos ser arrumadinho, né? É claro. Posso pelo menos me arrumar. E as mulheres também, porque o feminismo também é contra isso. É contra. E os evangélicos parece que cultuaram também a feiura. Eles acharam que tá certo isso. Não, a sensualidade é do demônio. A beleza não. Tanto é que o céu é descrito como o quê?
Como que é o céu? Uma favela, uma favelinha. Um barraquinho, um churrasco na laje. É assim que é o céu. Ou é uma rua de ouro. E tudo aquilo que designa, especifica e lembra beleza, glória, poder. Então a beleza é diferente de sensualidade. Por exemplo, isso é algo que o homem nem chega perto da mulher. Deus nos fez diferentes. Deus nos fez diferentes. Não se sinta, pastor, é só isso que você vai dizer sobre a mulher? Eu falei aqui 4 pregações. 4 pregações sobre isso. Mas eu não sei, só isso para mim já é um negócio assustador. Tanto é que, veja, tem cara grande, o cara é macho, o cara é grande mesmo. Homens não conseguem derrubá-lo. E mulheres, por meio da beleza, colocam o cara de 4. Sansão lutou contra centenas de uma vez. Uma mulher fez Sansão andar na coleira, acabou com Sansão. Davi é o cara que derrubou um gigante de 3 metros. Uma mulher, 1,5 metro talvez, acabou com ele. Não há poder nas mulheres. Claro que há. Claro que há. O feminismo veio para nos dividir e dizer quem era melhor. Na fé cristã, nunca existiu essa ideia. O feminismo fala sobre o empoderamento, que as mulheres deverão ser independentes. A fé cristã nunca ensinou isso. Porque na fé cristã não há ideia de independência, mas há a ideia de dependência mútua. Por quê? Na fé cristã, nós sabemos que precisamos uns dos outros. Tanto que Deus cria o homem e diz que não é bom que ele fique sozinho. Não foi a mulher. Não criou a mulher e falou, nossa, a mulher andar sozinha não vai ser bom, não. Foi o homem. A ideia cristã, então, é que nós nos completamos. E quando cada um desempenha a sua função, as igrejas avançam, nossas famílias crescem. Quando na sua casa você é um homem e você exerce a autoridade, você lidera, eu garanto para você, em grande parte dos problemas psicológicos de seus filhos estarão resolvidos. Grande parte deles. Por isso isso aqui é apenas um chamado para que nós cumpramos a missão que Deus nos deu. E se todo mundo continuar dizendo que a grama é rosa, o problema é deles. Porque a verdade sempre será absoluta. A verdade, mesmo sozinha, vai triunfar. Vai triunfar. Porque o nosso Deus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quantos creem? Vamos ficar de pé?